Recentemente, em outubro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça julgou um processo muito importante para todos os segurados que buscam uma aposentadoria junto ao INSS. Esse tema ele foi tombado sob o número 1124. O que ficou decidido e de que maneira isso interfere tanto na tua vida? O segurado, em regra, quando vai ao INSS e solicita uma aposentadoria, ele tem que apresentar todos os elementos de prova, todos os documentos que possui referente ao seu direito, referente ao seu pedido, para que o INSS ele possa, do outro lado da tela, analisar essa documentação. Até mais ou menos 2015, 2016, era possível o segurado ir pessoalmente até uma agência previdenciária e fazer esse pedido com a ouvida, com a instrução de um servidor público. E aí, de lá para cá, muita coisa mudou. As agências fecharam e o INSS tornou-se totalmente digital. E fazendo com que o segurado ele tenha, a partir de então, a preocupação de saber quais são os elementos, quais são os documentos que devem ser apresentados no seu processo de aposentadoria e, sobretudo, o que não juntar, para não atrapalhar o seu pedido de aposentadoria. Não quer dizer que você tendo todos os documentos, como por exemplo um documento chamado PPP, aquele documento que reconhece o teu tempo de contribuição e aumenta o teu tempo de contribuição, em regra esse documento tem problemas. E é necessário que um profissional tenha conhecimento, veja esse documento antes de ele ser apresentado junto ao INSS. E qual é o grande mistério, o grande problema disso? É que, para aquela situação em que você inicia um pedido junto ao INSS e esse pedido dura ali 4, 5, 6, 7 meses e ele é negado pela Previdência, nem todo pedido pode ser judicializado. Então vamos lá, vamos compreender bem o que foi que decidiu o Superior Tribunal de Justiça a respeito desse tema. Primeiro ponto, instrução mínima. A instrução mínima reside na seguinte situação: o segurado liga no 135 da Previdência e fala que quer sua aposentadoria. Naquele momento, ele tem que conseguir explicar para um atendente que não é servidor do INSS, não é formado em direito, qual é a sua história de vida, para que o atendente do outro lado da tela ele possa clicar nos itens competentes corretos para que o processo ele tenha uma regular tramitação. Como, por exemplo, se você trabalhou ou não com período especial. Existe um item específico em que o servidor, o advogado, quem esteja preparando esse processo precisa clicar. Existem detalhes que precisam ser atendidos naquele minuto, naquele momento em que é feita a solicitação. Seja via 135, seja via portal da Previdência Social ou através do sistema que o advogado utiliza, que é o sistema GERID, que é um sistema utilizado pela advocacia, unicamente pela advocacia, para poder preparar os processos judiciais. Em regra, naqueles casos em que o INSS entende que a documentação não é suficiente, ele deve abrir uma exigência. Se não abre a exigência e esse pedido venha a ser negado pela Previdência, é possível sim judicializar o caso. Mas, fica atento, naquelas hipóteses em que o INSS abre uma exigência e você não cumpre essa exigência no prazo de 30 dias, esse pedido ele vem a ser arquivado e, infelizmente, você não pode judicializar o teu caso. A segunda hipótese é aquela em que o segurado apresenta a documentação mínima, mas no momento em que vai judicializar, diante de uma negativa, ele complementa essa prova, leva novos documentos, novos elementos. Sim, é configurada a possibilidade de você judicializar aquele indeferimento e, se procedente o teu pedido, os efeitos financeiros devem ser desde o requerimento administrativo. Haja vista que essa prova teve por finalidade unicamente a instrução, melhor instrução daquele feito, daquele processo judicial. E, por fim, a terceira hipótese é aquela em que a documentação não está em posse do segurado no momento do requerimento administrativo, mas está em posse de terceiros,
Neste caso, o segurado tem a obrigação de comprovar junto ao processo administrativo que não podia fazer uso da prova, não tinha como ter acesso àquele documento. E de que maneira ele vai comprovar? Através de protocolos, de e-mails, de mensagem via WhatsApp, ou seja, através dos mais diversos meios de prova. Para quê? Para, se negado o seu pedido, ser possível o protocolo judicial daquele processo que foi negado, sob pena de, não assim o fazendo, ter que começar tudo do zero. Ou seja, o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça é que o processo administrativo do INSS ele tem que estar lindo, perfeito, e se negado o pedido, aquela prova que foi apresentada junto ao INSS, ela seja replicada, levada para o processo judicial. Daí a importância de haver um assessoramento com um profissional da advocacia. Antigamente era mais simples, agora as coisas estão mais complexas. O processo administrativo hoje é um verdadeiro processo judicial, concorda? Então, diante disso, se você tem alguma dúvida, já passou por alguma situação semelhante, quer comentar aqui comigo, com a minha equipe, qual foi a tua experiência junto ao INSS, fique muito à vontade. Coloca aqui tua dúvida, comenta, compartilha esse vídeo, porque ele vai ser útil para muita gente. Eu te agradeço, fica com Deus e até a próxima.